Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a uma nova aula, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa última aula, que foi um filme, que foi Lisbela e o Prisioneiro, certo? Campeão de bilheteria, filme de 2003, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e qual a sua importância, tanto em relação à nossa cultura, como em relação a alguns conteúdos que a gente precisa também relembrar, como, por exemplo, a intertextualidade e a variação linguística que estão presentes, né, dentro desse filme. E não somente são essas as considerações, mas muitas outras que a gente tem a fazer, mas hoje a gente vai abordar esses dois elementos, tá certo? Certo? Então a gente vai aqui iniciar, tá? Primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre intertextualidade, tá? Que é justamente desde o princípio, desde o primeiro momento, a intertextualidade está presente no nosso texto, tá? Em primeiro lugar, a primeira intertextualidade é que a obra Lisbela e o Prisioneiro, na verdade, o filme, foi uma adaptação de um livro, tá? E esse livro ele foi lançado na década de 70 e é uma peça de teatro, certo? Mas ele nunca havia sido, digamos assim, exercido para todo mundo ver e para as pessoas conhecerem tão bem quanto nessa obra aqui de Guel Arraes, estrelada, né, por Selton Mello e a nossa querida atriz Débora Falabella, tá? Então, quando eu digo querida, é porque nessa superprodução, digamos aí, assim, né? Nessa produção aí, ela incorporou muito, né? O nordestino, a nordestina, a menina cheia de sonhos, né? E vocês puderam perceber também que dentro do filme existia também essa reportar-se àquela década, né? A década de 70, a década de filmes ainda que eram muito escassos, que aqui, né, no Nordeste era de certa forma bem mais atrasado do que no sul do país, e aí a gente consegue visualizar também esses elementos. Como eu já falei, né, esse filme foi lançado em 2003, né, o gênero é comédia romântica, foi dirigido por Guel Arraes e é uma adaptação da peça que tem o mesmo nome, de Osman Lins. E a gente pode perceber diversos jogos de intertextualidade, certo? Só para a gente lembrar, intertextualidade é a ideia de os textos se conversarem, tá? Os textos, eles conseguem se, digamos assim, falar um com o outro. E como se dá isso, tá? Quando você, por exemplo, coloca na sua redação uma alusão a ou uma citação de um determinado autor. Então, nesse momento, você vai estar usando de intertextualidade. Quando uma obra está falando ou está citando uma outra obra, também é uma intertextualidade. Então, nós sabemos que o filme ele é sempre diferente do livro. Então, no filme exerceu a intertextualidade, certo? De quê? De uma obra literária. Porém, no filme não só foi essa única intertextualidade existente. Então a gente vê diversas outras intertextualidades, diversas outras interferências, referências e alusões, tá? E aí a gente vai destacar algumas delas. Uma delas, né, já para iniciar, a gente pode perceber a encenação da Paixão de Cristo, né?
é a primeira das intertextualidades, certo? E esse tipo de encenação era uma encenação muito comum na época, principalmente em cidades do interior, tá? Outra coisa importante também, que era muito comum, a gente via, eu mesmo quando era criança, a gente falava, não, vamos ver a monga, certo? A monga, na verdade, era justamente a ideia de que existia uma mulher e ela estava lá, toda bonitona, só que de um momento para o outro, essa mulher se transformava em um gorila terrível, e essa transformação para muitos era engraçada, para outros entravam em pânico. E eu era criança na época, sempre tive medo, nunca tive coragem de ir lá, mas era muito, se usava muito nos parques de diversão, certo? Outra coisa importante também é a ideia dos filmes norte-americanos, né? Ocorreu muito intertextualidade, a ideia do final feliz, a ideia que desde o princípio a Lisbela vai como se fosse relatando a própria história, relatando a própria ideia, né, de amor e de final feliz. Outra coisa interessante também que a gente pode observar é uma parte do filme que o protagonista, o Leléu, né? Ele como se declara para Lisbela. Ele começa a se apaixonar por ela e ela por ele, logo quase que à primeira vista. E aí ele cita um pedacinho, né, de um soneto de Camões. E ele, além de citar, ele faz essa transposição de uma imagem sobre a outra lá no espelho. E aí a gente vai relembrar aqui, né? E a parte do que a gente observa lá no filme é chamada de máquina do tempo. Desculpa, máquina do amor. E o que é que ele coloca? Ele coloca justamente esse primeiro fragmento, essa primeira estrofe do soneto de Camões. Então ele coloca aí, ó: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo, mas que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então, na hora que ele vai colocando explanando, né, colocando essa estrofe, ele vai também se contrapondo à imagem dela para fazer essa referência à ideia de que ele que ama também transforma-se na coisa amada, ou seja, também pode se transformar nela. Eles podem se ver um no outro. Vamos lá. Só para a gente lembrar, né, da sinopse desse filme aí, só para a gente lembrar que Lisbela tá de casamento marcado, né, com um rapaz, e esse rapaz aí a gente também pode lembrar, fazer essa referência, né? Esse rapaz, ele passou alguns dias, uns tempos fora da cidade, no Rio de Janeiro, e ele volta com uma variação, com uma maneira de falar totalmente diferente da maneira da maioria das pessoas daquele lugarejo, né? Então, ela, apesar de estar noiva, né, desse outro rapaz, quando ela vê Leléu, né, eles se apaixonam. E aí vem todo aquele cenário nordestino. Por quê? Porque a própria organização cinematográfica trouxe para uma cidade daqui de Pernambuco, né? Traz justamente esse olhar. E aí a gente consegue observar, por ser um lugar um lugarejo do interior de Pernambuco, do interior nordestino, a gente consegue observar também umas variantes, né? A variação linguística é comum, é o movimento da língua, é o movimento do idioma, certo? E esses fatores históricos e culturais, eles são fundamentais para essa movimentação da língua, tá?
Então, a gente vai perceber que dentro de um país como o nosso, vocês viram já no primeiro ano esse assunto, e dentro de um país como o nosso existem diversas variações, não apenas a variante padrão, mas diversas outras variações. Então, só para a gente relembrar os tipos de variação, tá? Só para relembrar, porque vocês já viram esse assunto. Então, variação histórica, ou também chamada de diacrônica, variação diatópica ou geográfica, essa daí também pode ser chamada de variação regional, alguns autores utilizam essa expressão, variação regional. A variação diafásica, ou também chamada de estilística, e a variação sociocultural ou diatrástica. Eu trouxe para vocês todas essas nomenclaturas, porque na hora de uma prova, na hora do Enem, pode ser que ele utilize uma dessas, um desses nomes, uma dessas maneiras, né? E aí vocês, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então você precisa estar ligado nisso aí também, tá? E aí a gente começa a observar, né, o enredo, né? Como são os personagens, como é a linguagem utilizada, ela é carregada de regionalismo, ela é uma linguagem carregada de muita desvalorização cultural e linguística também. Por quê? A gente começa a ver aí, por exemplo, como o noivo de Lisbela, né, ele desvaloriza a cultura nordestina, como ele desvaloriza a sua própria população, né? Então, ele desvaloriza a linguagem, porque ele começa a não mais falar de uma variante regional, da nossa região, começa a falar de uma variante voltada para a região sul. Ele começa também a desvalorizar a maneira de Lisbela, né? O filme em preto e branco, como as pessoas vivem naquela região. Então, a gente percebe muito isso, que a variedade de prestígio, ela sempre tem as pessoas têm um olhar mais privilegiado. Então, vamos lá. Então, além da variação linguística presente no filme, a gente pode também identificar, né, o preconceito linguístico de um nordestino para com seu próprio vocabulário, sua própria variação. E aí a gente vê aí no personagem, que é chamado de Douglas, né, o noivo de Lisbela. Ele traz um sotaque carioca, né, e tenta a todo momento perceber que tem um status, né? Que tem uma maneira de falar, que tem uma maneira de vida diferente da que ele acha que é inferior a dele. No caso, a maneira de vida nordestina, de interior. Então, a gente vai perceber, eu coloquei aqui um diálogo bem interessante, e aí esse primeiro diálogo aí a gente vai ver que é uma cena do filme, né, de Hollywood, As Metamorfoses da Alma, que é justamente o filme que Lisbela tá assistindo junto com Douglas lá no cinema. E aí a gente percebe que existe uma norma padrão, bem organizadinha, que esses personagens estão falando. Então, o Dr. Steve fala assim, ó, o trabalho de uma vida, dentro desses frascos residem a cura de todos os males e a gangrena da morte, o bem e o mal, dois reis inimigos que acampam sempre no mesmo homem, que vençam melhor. E aí ele toma lá aquela poção. E aí daqui a pouco chega a Marion, que é a esposa dele, porque ela escuta um barulho, uma diferença, né? Algo caindo. E aí ela vai lá, Steve, o que está acontecendo? E aí o narrador também traz uma norma padrão na hora de falar, né? Terá o coração do doutor Steve se tornado tão sórdido quanto sua aparência? Marion será a primeira vítima do monstro? Não perca a continuação dessa empolgante aventura no próximo episódio de As Metamorfoses da Alma. Então você vai perceber que existe aí uma variante totalmente padrão,
certo? Diferente, lógico, das demais variantes dos personagens do filme. Então a gente vê aí, por exemplo, uma. E aí nós temos um outro diálogo, a cena em que Lisbela e Douglas voltam do cinema. Então eles assim, ó. Lisbela fala: "Você é um pão, Douglas. Parece até o Gary Cooper." Aí Douglas: "E você é Audrey Hepburn, impressionante. Saca que casal atraente. Vamos ter filhos lindos." "Não, não tá na hora ainda não. O casamento é só mês que vem." "Então, broto, falta tão pouquinho." Então a gente pode perceber que palavras como pão e broto, né, foram muito utilizados na década de 50, 60, né, 70, e aí foram utilizados para determinar, para caracterizar mulheres bonitas, homens bonitos, e que hoje em dia a gente quase não consegue, a gente não escuta, né? Hoje em dia a gente tem outros adjetivos para determinar o homem bonito ou a mulher bonita. Então a gente pode ver aí nesse momento uma variação chamada de diacrônica ou variação histórica. São justamente palavras que em muitos momentos talvez até os seus avós, seus bisavós ainda utilizam, mas são palavras que entraram em desuso por causa do tempo, que passou o tempo e agora a gente não usa mais com tanta frequência, ou não usa de jeito nenhum, ou foram substituídas por outras, que é algo mais extremamente comum, que é o comum, tá certo? Então, próxima cena, tem aí a cena de Frederico, né? Que é o matador profissional que executa aí sem o menor problema, certo? Então nós temos aí uma variação já regional, geográfica, diatópica. É uma variação mais voltada para a linguagem mesmo de cada região, de cada lugar. Então diz assim, ó. O homem prestes a ser assassinado, ele coloca: "Mas, meu senhor, o que eu fiz para terminar nessa desgraça?" E aí o Frederico coloca: "Ai, eu não sei... não, aí eu não sei dizer. Saber o motivo da pendenga amolece o coração do profissional." Veja aí, né? "Mas, meu senhor", olha aí. Outra expressão também, pendenga, né? E aí o homem continua: "Eu tenho 2 mulheres e uma penca de fio para criar." Olha só. Aí o Frederico: "Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, homem. Suspenda a bateção de dente. Quer chegar no céu com a dentadura frouxa?" Aí o homem continua: "Por Nossa Senhora, homem, eu não quero morrer de morte matada. Eu prometo durar muito. Deixa eu viver um bocadinho que falta para eu morrer de morte morrida." Ó, você pode perceber que eu tô falando com os R's aqui, certo? Porém, na linguagem mesmo regional, ele não utiliza esses R's todos, ele não utiliza dessa maneira. O outro diálogo, né, é um diálogo mais voltado já para o preconceito linguístico, né? E aí ele diz assim, ó: "O que é que você quer, Frederico?" "Você não, que eu não sou seu parceiro, eu não te dei intimidade." Aí Douglas: "Estou contigo pro que deve meu chapa." E aí fala feito homem. Olha aí, primeiro preconceito, né? O preconceito de Douglas em relação à linguagem nordestina, a variação regional. Segundo preconceito é o preconceito do próprio Frederico em relação ao Douglas, né? Fala feito homem, é como se a maneira como ele falasse não fosse uma maneira respeitosa, né? Não fosse uma maneira que pudesse determinar ou fosse uma maneira que fosse envergonhar o brio masculino. Então, Douglas: "Tô com o senhor e não abro nem com a molesta." Então, quer dizer o quê? Ele sabia falar, ele permanecia sendo aquele nordestino, sabia de toda a maneira como se falava aquela região, mas ele não queria, ele negava isso. E aí Frederico continua: "Acho bom que é para eu dar um tiro num... que é para eu dar um tiro nu. É como vai ali e volta já." Que para eu dar um tiro num. É como vai ali e volta já. Então, veja aí o preu, né? Também.
E aí eu tô finalizando com um trecho, né, do próprio Lisbela, que diz assim, vai porque o amor é livre, e te prender nunca foi minha intenção. Eu sempre trago uma, uma finalização, uma coisinha assim pra gente relembrar, né, da obra. E aí eu agradeço bastante, certo? Por essa aula, por esse momento. E eu espero que vocês usufruam bem direitinho, que vocês gostem da aula, que vocês consigam fazer o exercício de acordo com essa aula que a gente fez, que a gente está aqui tentando, né? Melhorar cada vez mais esse atendimento remoto para com vocês. Muito obrigada. E nós teremos um exercício daqui a pouco, certo? Eu vou enviar para vocês nos grupos de WhatsApp. E esse exercício é justamente sobre esses assuntos que eu abordei dentro dessa aula, tá certo? Muito obrigada. Até mais.